Boa tarde, 83. Hoje a nossa aula ela vai ser um vídeo, tá? E a prof vai explicar o que vocês vão fazer, vou explicar a atividade que nós vamos fazer. Na verdade, nós vamos começar a fazer hoje e vamos terminar amanhã na nossa aula de redação. Essa atividade, depois que vocês completarem ela, vocês vão enviar a foto da atividade para mim, para eu anotar como tarefa feita, tá? Lembrando que é importante vocês fazerem, para poder validar a aula de vocês, que vocês tenham feito a atividade, e amanhã eu vou começar a aula fazendo a correção dela. Então, é importante que todos tenham feito. É nossa última atividade sobre notícia, depois nós vamos mudar o gênero, nós vamos ver outro gênero textual. Então, é bastante importante que vocês façam. Isso também auxilia bastante no jornal que vocês vão produzir. Então, aqueles que ainda, que já produziram o jornal, mas de repente me mandaram o jornal, né? Porque alguns de vocês já fizeram e já mandaram. Mas de repente, vocês percebem, errei uma coisa no jornal, não devia ter feito daquele jeito. Aí vocês fazem, me avisem qual que é o arquivo certo e me enviem de novo, tá? Porque nós vimos bem pouco de jornal, e são poucos os que tinham feito aquela atividade sobre a notícia. Então, foi o primeiro texto que nós fizemos de notícia. Então, por isso que eu pedi para vocês, quando vocês irem fazendo, vocês podem ir me enviando um texto ou outro para eu dar uma olhada, porque o trabalho do jornal, ele é avaliativo, ele vale nota, então eu vou avaliar o texto de vocês. Por isso que nós estamos fazendo atividades antes, para que vocês possam tirar as dúvidas. E quando vocês forem fazer o texto do jornal, vocês não sejam prejudicados, porque daí vocês já fizeram esse texto, vocês já sabiam como tinha que ser feito. Bom, por isso que eu pedi para vocês me enviarem. Essa atividade, ela vai ser feita no caderno, vai ser realizada no caderno. É uma atividade que eu vou enviar junto com essa videoaula para vocês, as imagens do texto e da atividade que vocês vão ter que fazer. Essa atividade, ela não está no livro de vocês, o livro de vocês tem poucas atividades sobre texto, sobre a notícia, mas ele vai usar muito, porque vocês vão produzir um jornal. Então, esse material é extra, eu vou enviar para vocês, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vou fazer a leitura aqui do texto com vocês, vou falar alguns elementos da notícia importantes, e as outras atividades vocês irão fazer sozinhos, que é da questão 1 até a questão 5. Tá? Depois de terminar no caderno, envie uma foto para mim, só para eu poder anotar aqui como tarefa feita, tá? E amanhã eu corrijo essas atividades. Nós vimos a notícia, que era uma notícia sobre financiamento, uma notícia relacionada à economia. Vimos uma notícia, só que produzida por vocês, em que vocês tinham que produzir a notícia a partir da música do Gilberto Gil. E agora nós vamos ver essa terceira e última notícia, que é uma notícia boa, né? Procurem colocar no jornal de vocês notícias positivas também, notícias boas, porque às vezes nós encontramos apenas notícias que tratam de assuntos ruins, de assuntos negativos, né? Então, vamos trabalhar também notícias que sejam boas, notícias que tenham um assunto positivo. Então, por isso que eu trouxe essa daqui, ó. Menino corta cabelo igual de amigo para confundir professora. Jacques, de 5 anos, sugeriu que corte de cabelo fosse igual ao de amigo negro. Mãe compartilhou o caso no Facebook para mostrar que crianças só desenvolvem preconceito quando são ensinadas a segregar. Segregar é separar, é isolar, tá? O significado de segregar. Uma mãe americana compartilhou no Facebook uma lição de amizade e harmonia que lhe foi dada pelo filho de 5 anos. Segundo o relato de Lydia, Steve Rosebush, seu filho Jacques Rosebush, de 5 anos, pediu que seu novo corte de cabelo fosse igual ao de seu amigo Red. De acordo com ela, o corte semelhante faria com que a professora não fosse capaz de diferenciá-los na sala de aula de uma escola em Louisville. A mãe do garoto branco compartilhou a conversa com o filho e também uma foto dos dois amigos durante o Natal, apontando que todos poderiam ver as semelhanças. Se isso não é uma prova de que o ódio e o preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é, escreveu Lídia. A única diferença que Jacques vê entre eles dois é o cabelo, afirmou.
Depois da repercussão da publicação, feita no domingo 24, a família decidiu que nesta terça-feira ele poderia ir ao cabeleireiro, acompanhado do amigo, para enfim raspar o cabelo. O momento foi registrado pela imprensa local e por fotógrafo da Associated Press. Brad e seu irmão mais velho, Enoch, nasceram na África e foram adotados com 2 e 4 anos, respectivamente, por um pastor batista e sua esposa, que são brancos. Então, olha só, observe no que vocês precisam observar nessa notícia. Primeiro, né? Vocês vão observar que toda notícia ela não possui apenas uma palavra como título e nem um termo. O que ela possui é uma oração. O que é a oração? A oração é aquela frase constituída como núcleo um verbo. Então, toda oração possui verbo. Isso você já deve ter aprendido em língua portuguesa. Então, todo título de notícia, ele precisa conter verbo, porque ele precisa ser uma oração, tá? Então, isso é um aspecto importante que a gente tem que lembrar do título. Segundo, subtítulo. O subtítulo, ele é um prolongamento do título, tá? Então, ele vai trazer algumas informações a mais. Posso até ter nome de pessoas no meu subtítulo, só que colocar nome das pessoas aqui no meu subtítulo, isso não quer dizer que quando eu for fazer o meu lead, eu não tenho que colocar novamente, porque tem algumas pessoas que produziram as suas notícias e colocaram o lead aqui, ó, no subtítulo. E o lead, ele é o primeiro ou até mesmo primeiro e segundo parágrafo do texto, não é no subtítulo. Então, isso é bastante importante para vocês na hora de responder as questões que vão vir em seguida, tá? O que vocês irão fazer? Eu vou enviar para vocês 2 arquivos com perguntas do número 1 até o número 5. E vocês vão respondê-las todas no caderno. Não precisa copiar a pergunta, tá? Porque isso daqui ele vai ficar como arquivo para vocês lá no Maestro. Então, não tem necessidade. Quando você quiser saber o porquê que você respondeu essa pergunta, aí você vai lá no Maestro e vê o arquivo. Ou, se alguém preferir, depois quiser imprimir, colar no caderno, pode imprimir e colar no caderno. Tá bom? Você apenas vai escrever no seu caderno a data de hoje, explorando a notícia, colocar o número da pergunta e responder. Se caso vocês tiverem alguma dificuldade na hora de responder alguma pergunta, vocês podem me mandar uma mensagem que eu respondo para vocês, eu explico para vocês o que é que está sendo solicitado. Mas, basicamente, são assuntos relacionados ao que vocês já viram, partes da notícia que vocês já conheceram ou que vocês já viram. Tá bem? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer hoje. Importante lembrar de enviar para a professora para que possa valer como tarefa feita em aula, que seria isso que nós iríamos fazer na aula de hoje, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Obrigada, e qualquer dúvida vocês entram em contato com a prof. Amanhã eu faço correção dessas atividades. Um abraço.